O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom. Hoje tendo a satisfação de receber uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito, que foi a pessoa que, na verdade, me proporcionou uma experiência que pouco friburguense tem, que todos deveriam ter, que é de conhecer o Sanatório Naval. Eu sou friburguense, né, nasci, fui criado aqui, saí de Friburgo para fazer 2 faculdades, voltei por opção, por amar isso aqui, e já tinha aí meus 35 anos quando fui conhecer o Sanatório Naval de Nova Friburgo, muito em parte pelo meu amigo Paulo Coelho, Dr. Paulo Coelho, que é capitão de fragata da Marinha, e que me proporcionou essa experiência por causa de um projeto sensacional. Então, eu agradeço muito, Paulo, por ter aceitado o convite. Eu não perco esse hábito de fazer um convite em cima da hora, mas te agradeço muito porque você é uma pessoa já muito conhecida em Friburgo, mas talvez não seja conhecido a fundo, conhecido como merece. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de conversar um pouquinho com a gente. Temos meia hora para contar um pouco da sua história. Eu que agradeço, Márcio. Para mim é um prazer estar aqui com você. Você é um cara que eu respeito muito, é um dos amigos que Nova Friburgo me deu. E Nova Friburgo é uma cidade que é muito importante para mim. Eu frequento Nova Friburgo desde criança, né? Eu não sou daqui, sou de Niterói, mas a minha família é daqui de Friburgo. A família da minha mãe é toda daqui, da minha avó, nasceram todos no Tingli, né? E para mim, estar vivendo em Friburgo desde 2011 foi um prêmio que a Marinha me deu. Eu considero assim. E assim, desde que eu cheguei aqui, Deus vem me abençoando e vem colocando as coisas na minha vida aí. Eu cheguei aqui como vice-diretor do sanatório, tive a oportunidade de montar esse projeto, que não é meu, é um projeto da Marinha, na verdade copiado, né, do governo federal. É o projeto Segundo Tempo, que a gente transformou para dentro das Forças Armadas como Forças no Esporte. A gente, na época que estava trabalhando lá, a gente chegou a colocar 200 crianças lá dentro, na contra-hora do estudo, e foi a oportunidade que eu tive de conhecer. O projeto foi tão bom, tão maravilhoso, que me propiciou aí conhecer uma pessoa como você. Foi muito legal. Na verdade, eu tinha já contato com ele, porque a filha da senhora que trabalha na casa da minha mãe há 40 anos, né, nasceu lá, eu vi ela nascer, e ela tirou muito proveito desse projeto, aprendeu muita coisa, frequentava lá, eu via a diferença que fazia na vida dela. Hoje já está com 19 anos, mas era uma garotinha na época, e eu percebi o quanto aquilo era positivo, me interessei, né, o jornal acabou fazendo a matéria, eu fui escalado para fazer, estava começando o jornal Voz da Serra, e era você, Luiz Carlos da Graça, né, que era o diretor? Na época foi o Dr. Luiz Carlos da Graça. Isso, e com vocês eu acabei conhecendo o sanatório, que é uma experiência que acho que todo friburguense tem que, só claro que tem que respeitar os trâmites, tem que se organizar, não pode virar bagunça, né, aquilo segue protocolos, mas eu tenho certeza que todo friburguense que quiser conhecer vai, cumprindo o protocolo, vai ser muito bem-vindo e vai gostar muito, porque aquilo é um tesouro, rapaz, aquilo é uma coisa maravilhosa, e você hoje até é o gerente do hotel lá de cima, né? Mas eu não quero pular a etapa. Aquele projeto eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, muito, muito impressionado, e acho uma pena que ele depois, com o tempo, não tenha sido mantido naquele nível, né? Porque foi realmente uma coisa sensacional, e foi ali que eu te conheci. A gente logo no primeiro dia teve um papo muito franco. Eu respeito muito pessoas que são francas, que são verdadeiras, e a gente não precisa concordar em tudo. Claro que ser tricolor ajuda muito, né? Mas é uma grande vantagem. Mas né? A pessoa sendo franca e verdadeira, e você sempre é uma pessoa muito direta, e a gente se deu muito bem a partir dali, e desde então não tenho pudor de dizer que somos amigos, né? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre aquele projeto, lembrar um pouco de quanto aquilo te enriqueceu também, da diferença que fez, senão a gente já pode passar para as outras coisas. Você está aqui há 9 anos, mas você fez coisa pra caramba na cidade já, né? Não, eu nunca fiz nada, rapaz. Eu sempre procurei me cercar de boas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que o cara não precisa ser um bom gestor em todas as áreas, ele tem que ser um gestor de pessoas. Se ele for um bom gestor de pessoas, o resto é muito fácil.
Então, eu sempre tive a oportunidade de me cercar de equipes excelentes. Isso na Marinha, isso no Raul Sertã, no tempo que eu tive no Raul Sertã. Então, eu mesmo não fazia nada. Eu só tentava conduzir e atrapalhar o mínimo possível a minha equipe. Mas o projeto Segundo Tempo, ele foi, o Forças no Esporte, né, ele foi para mim um presente. Quando eu resgatei, como eu disse, nós colocamos 200 crianças lá na contra-hora do estudo e eles têm alimentação, a gente faz o reforço escolar para eles. Hoje a gente tem uma redução grande, ele ainda permanece, né? Mas a gente tem uma redução grande, mas muito mais por uma deficiência na passagem de recursos do governo federal do que efetivamente por vontade da Marinha. Se dependesse da gente lá, se dependesse do sanatório, a gente era com 500 crianças ali, e é algo que para mim, como experiência pessoal, foi muito gratificante, porque eu acabei me envolvendo muito, né? Como eu disse, eu era o vice-diretor à época, e normalmente a gente coloca encarregado dessas situações, normalmente tenentes subordinados a nós, né? Mas foi uma coisa que me chamou tanta atenção, eu gostei tanto, que eu passei a ser o encarregado do projeto. E eu tinha um contato muito grande com essas crianças. E eu... Bom demais trabalhar com criança, né? Muito, maravilhoso. Eles são o futuro. E assim, quando são bem conduzidos, a resposta deles é fantástica, sensacional. Eu hoje, há pouco tempo atrás, eu entrei num restaurante e tinha uma menina que olhou para mim e falou: "Você é o tio Coelho". Eu olhei para ela, tio Coelho, e para lembrar quem era o tio Coelho, eu fui aluna do Forças no Esporte. A menina trabalhando, correndo atrás da vida dela, estudando, fazendo curso, porque o sonho dela é entrar para a Marinha. Legal. Pô, para mim isso aí é tudo de maravilhoso, cara. Uma outra oportunidade também, eu tive, fizeram uma escolinha na Cordoeira. E eu fui convidado, eu já estava na reserva, já estava trabalhando na prefeitura, fui convidado para ir lá para a inauguração da escolinha. E quando eu cheguei lá, a criançada toda veio correndo, tio Coelho, tio Coelho. Eu não sabia, eu não conseguia reconhecer metade das crianças ali, mas elas lembravam de mim, elas tinham aquele reconhecimento. Pô, tio, quando é que o senhor vai voltar para lá, para a gente poder voltar para o Forças no Esporte? Cara, então isso assim, pô, para mim é maravilhoso. É sensacional você poder dar educação, orientação, noções de civismo para a criança, né? Você poder chegar... Hoje você não vê isso, e a gente tinha isso lá. A gente deu uma aula sobre a bandeira nacional e eles não faziam ideia do que era cada uma daquelas estrelas da bandeira. E depois que a gente explicou, eles ficaram maravilhados com aquilo. A bandeira passou a ter um outro aspecto para elas. Então, pô, olha... a Marinha me deu muita coisa de boa, mas essa aí eu acho que está nos top 5 aí da Você entrou quando na Marinha? Eu entrei na Marinha em 1988. Lá em Niterói? Você é de Niterói, né? Sou de Niterói. Eu entrei no Rio de Janeiro, né? Eu comecei como oficial temporário, fui 3 anos oficial temporário. Eu sou cirurgião dentista também. Então eu entrei, na verdade, para ver se eu conseguia... juntar um dinheiro, né, para poder montar um consultório, porque na época o sonho de todo dentista era ter um consultório. Mas eu me apaixonei de uma forma tal pela Marinha. A Marinha é uma cachaça tão grande que eu me apaixonei, fiz prova para o Corpo de Saúde, entrei para o Corpo de Saúde, fui mandado para Ladário, que era uma coisa que na época era um castigo na Marinha, era ser mandado para Ladário, porque é fronteira com a Bolívia, 2.000 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Com saída só de avião na época, nem a ponte que cruzava o Rio Paraguai existia. E eu acabei ficando 20 anos, cara, porque, pô, assim, eu me apaixonei pelo serviço da Marinha, que eu acho assim, aonde a Marinha me jogasse, eu acho que estava bem colocado lá. Eu acho que... Porque o importante para mim era estar lá. E você atuava como dentista pela Marinha? Eu atuei como dentista lá, eu atuei como dentista por 5 anos desses 20. Depois a gente começa a tomar uma certa antiguidade, né? E aí a gente começa a assumir uma série de funções administrativas, que é outra coisa que a Marinha tem de sensacional. A gente sai de lá, a gente entra como profissional de saúde, mas a gente sai de lá
com um leque de experiência que você pode não ser bom em tudo, mas você sabe efetivamente como que as ferramentas funcionam. O básico de tudo você aprende. Pô, ele te dá uma experiência. Eu fui encarregado de serviços gerais, que seria um encarregado de manutenção aqui. Eu fui de secretaria, eu fui de comunicações, eu fui de serviço de inteligência, eu trabalhei praticamente em todas as áreas que a Marinha podia me dar como presente. Eu sempre abracei como presente, procurei aprender. E graças a isso, cara, eu hoje trabalho, né, basicamente na parte administrativa, eu não trabalho mais com odontologia, e eu devo isso à Marinha. Eu devo essas oportunidades à Marinha. De lá você veio para Friburgo? De lá vim para Friburgo. E aí você teve baixa aqui em Friburgo? Pedi a minha reserva aqui em Friburgo, em 2014. No segundo ano da direção do Dr. Luiz Carlos. Depois se eu pular alguma etapa, você me corrige, mas você assumiu por 2 vezes a direção do Hospital Raul Sertã, não é isso? Eu pedi reserva porque fui convidado para trabalhar no Raul Sertã. O prefeito à época, o Rogério Cabral, ele me chamou lá no gabinete dele e me fez essa proposta de assumir esse desafio. E eu confesso que eu sou abusado. Então, na época, eu falei, pô, para continuar, para poder me dedicar, porque não adianta você fazer um trabalho de qualquer jeito, né? Eu falei, já tinha tempo para ir para a reserva? Falei, quer saber? Vou pedir a minha reserva, está na hora, e vou assumir esse desafio aí. E trabalhei por 2 momentos lá. Um subordinado ao Dr. Luiz Fernando, né, como secretário de saúde, foi o primeiro ano, e depois saí, trabalhei durante 4 ou 5 meses na Altran, com o Haroldo como secretário, e na sequência fui convidado de novo pelo Rafael Tavares para voltar, e aí trabalhei mais 2 anos até o final do governo do prefeito Rogério. Eu, por acaso, cobri bastante, com alguma proximidade, esses períodos todos, né? Já trabalhava no Jornal Voz da Serra, já fazia a coluna do Máximo, e sem querer entrar em detalhes excessivos aqui, mas eu sei que você rapidamente se tornou muito respeitado, muito querido pelo corpo do hospital, mas também comprou brigas, principalmente na primeira passagem, também com enfrentamentos, comprou brigas e tudo mais, e tudo isso reforçou, sem querer entrar em detalhes, sem querer te colocar em situação difícil, mas tudo isso reforçou a minha confiança em você e o meu respeito, porque eu percebi que você muitas vezes segurou situações, lutou, enfrentou e até desagradou em alguns momentos expectativas que tinham em relação ao seu comportamento, sempre agindo conforme a sua cabeça. O Raul Sertã, nesses 2 períodos, o segundo, certo, eu acompanhei, foi bem mais tranquilo para você, tanto que você até continuou como diretor no início desse governo, né, no iniciozinho, e eu tenho muitos contatos ali dentro no Raul Sertã, acho que não é novidade para ninguém, muitas pessoas me procuram para dizer se tem algum problema, se tem alguma situação, pedem apoio para poder ajudar a divulgar, e o retorno que eu tinha do seu trabalho sempre era muito positivo. Várias pessoas que eu conhecia tinham muita confiança no seu trabalho e até as pessoas se sentiam muito amparadas se tivessem que fazer alguma coisa que não estivessem confortáveis e ter alguém que as protegia, né? O Raul Sertã, a população acho que não conhece muito bem o que é o Raul Sertã, né, Paulo? Aquilo ali é um mundo, né? Aquilo ali é uma escola também, não? Mas quem passa na frente ali do Raul Sertã não sabe o que aquilo ali tem, em termos de espaço físico, em termos de experiência profissional. Material humano excelente ali, né? Olha, eles são sensacionais. A pessoa que está lá dentro do Raul Sertã, o profissional que está lá dentro do Raul Sertã trabalhando, eles são a alma do hospital, são a alma. É claro que existem as exceções, né? Em todo lugar existem as exceções, mas eu vou dizer para você que a grande maioria ali é quem hoje sustenta o Raul Sertã. Se hoje ainda existe um pouco de humanidade, um pouco de tratamento de saúde, é muito mais pelo suor desses profissionais do que efetivamente por ação do poder público. Tem muito abnegado ali dentro, né? Muita gente que trabalha e assim, você vê a pessoa com salário de 2, 3 meses atrasados, tá? E trabalhando, e indo ao plantão. E aí, qual era a minha função ali? Muitas das vezes só escutar, cara. Eu cansei de sentar ali com funcionários, às vezes, e escutar
os funcionários, e só de escutar, eles já começaram a entender que eu estava preocupado com o serviço, preocupado com a qualidade de vida deles, que é baixíssima, né? É baixíssima, ganha-se muito mal, né? Trabalha-se em condições terríveis e com salários muito baixos, com uma qualidade de vida muito baixa. Tem pessoas lá que dão 2, 3, 4 plantões para poder ganhar um salário razoável para poder prover a família. Então, eles são fora de série. A grande maioria lá é fora de série e tem que ser muito valorizado pela população, muito valorizado. O funcionário, o paciente que entra dentro do Raul Sertan e culpa, responsabiliza o funcionário por qualquer situação desconfortável que ele passa lá, ele está sendo injusto. Cara, eu entendo a posição do paciente, eu entendo plenamente, porque é uma obrigação do Estado prover uma saúde de excelência para eles. Mas a mensagem, se eu posso deixar uma mensagem aqui pro nosso telespectador, né, é de que não é culpa do funcionário. O funcionário, ele Tira leite de pedra ali, né? Tá ali, se não fossem eles, a situação estava muito pior, muito pior. Vou te interromper rapidinho, Paulo, para o nosso único intervalo, mas eu quero falar mais sobre o Raul Sertan, quero te ouvir muito sobre essa experiência. Acho que você tem muita coisa a contribuir, acho que você aprendeu muito ali, e é claro que não é tudo perfeito, a gente tem muito que conversar sobre o Raul Sertan, então eu convido o pessoal de casa a continuar com a gente, que tem bastante conversa ainda para o segundo bloco. Até lá. Passa rápido. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo aqui o Dr. Paulo Coelho, capitão de fragata da Marinha, um amigo querido e uma pessoa que eu respeito muito, porque tem acompanhado Nova Friburgo aí já há alguns anos e de uma seriedade que eu tenho o dever de atestar. Eu faço questão de elogiar aqui as pessoas que ganham minha confiança, que honram a minha confiança, eu respeito, e você é uma delas que está aqui em Friburgo há 9 anos, mas já deixou uma marca muito importante com aquelas crianças, sobretudo, mas no Raul Sertan também, como eu tive a oportunidade de cobrir. Então eu não posso, da mesma forma como eu critico o que eu sinto que tem que criticar, eu faço questão também de elogiar e de valorizar os bons exemplos. Você também não fez sozinho, você também trabalhou com pessoas muito corretas ali. Paulo, o Raul Sertan obviamente tem um corpo, um material humano muito rico, muito bom, e como todo lugar tem também suas exceções, tem às vezes algum abuso, envolve muito dinheiro e isso atrai todo tipo de gente. Tem como resolver isso, tem como equalizar um pouco, dar uma condição de vida um pouco melhor para quem carrega o piano ali, e a gente está precisando há muito tempo de um concurso público na saúde. O que você sentiu em relação a isso? Os vínculos, você pegou muito pessoal de RPA, muita coisa precária, pessoal às vezes com salário atrasado. O que você, com a tua experiência, entende que poderia ser feito assim, para o Raul Sertan aproveitar todo esse potencial? Quer dizer, com tantas pessoas boas, você tem os insumos, a coisa decola, não é? Márcio, para que a saúde dê certo, tem jeito, claro que tem jeito, né? Existem uma série de municípios pequenos aí, espalhados pelo Brasil e que a gente vê aí na televisão as experiências de sucesso deles junto ao SUS e a fórmula do SUS é uma fórmula sensacional. Se você olhar ela no papel, ela é muito boa, né? Tanto que existem países fora que tentam copiar essa fórmula, mas tem que haver interesse do poder público. Se não houver interesse do poder público, se o poder público não parar de usar a saúde da população como mecanismo, ferramenta eleitoreira, não tem jeito. Então, assim, a gente tem que tratar com a verdade. O início, todo remédio ele é amargo, né?
e era o que eu procurava aplicar lá dentro, sempre tratar com a verdade. Eu tenho até a minha primeira entrevista foi engraçada porque chegou um repórter, que eu não me lembro mais de que emissora era, pode ter sido até daqui, de vocês, mas ele chegou e estava ventilando aí que estava com falta de medicamento. E aí o cara chegou lá, pô, doutor, a gente pode fazer uma entrevista, não sei o quê, pô. Bom, podemos sim. E aí, como eu disse, não gosto de combinar nada para não ficar artificial. Ele perguntou, a gente está sabendo que está faltando medicamento aqui no Raul Sertã, é verdade? Eu falei, é verdade, sim. Ah, mas o que está faltando? Vocês querem ir comigo até lá dentro? Eu levei eles até lá dentro e pouco tempo depois eu recebi uma série de ligações, né? Pô, mas você falou que está faltando. Eu falei, mas está faltando. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar que não? É mentira, isso eu não vou fazer. Não adianta. Quando eu assumi a minha função, eu falei, não contem comigo para mentir, para panos quentes, eu não estou aqui para isso. Então, você tem que agir com verdade com a população, né? Você tem que agir com o pulso junto ao poder público, você tem que mudar, tá? Essa estrutura, esse sistema de sempre os mesmos ali, a fila não anda, a fila roda, né? Você tem as mesmas cabeças rodando dentro do poder ali, uma Câmara de Vereadores, eu não estou falando especificamente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, não, ela também está incluída, né? Mas, assim... E sem generalizar, mas eu te entendo. Pois o sistema é viciado, né? O sistema quer se perpetuar. Né? Sempre as mesmas pessoas, porque tem pessoas honestas, sempre as mesmas pessoas brigando contra, mas, pô, malhando em ferro frio, porque acabam sendo minoria, e a prefeitura sendo loteada para que possa ter uma maioria na Câmara. Não é esse tipo de política que o país precisa. Né? Não é esse tipo de política que o município precisa, principalmente o município, porque assim, a obrigação do prefeito, a responsabilidade do prefeito, ela é muito maior, porque é no município que as coisas acontecem. Sim. A coisa acontece aqui dentro do município de Nova Friburgo, dentro do município de Niterói, dentro de Cachoeira de Macacu. A coisa, a nível de governo federal, as coisas são menos sentidas, porque quem atende somos nós aqui, quem está ali na batalha somos nós. Então, tem que haver interesse do poder público, a população tem que ajudar nesse sentido, né, porque tem que cobrar efetivamente. As excelências não são excelências, são funcionários. Um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, o presidente da República, são nossos funcionários. Eles são pagos por um imposto que a gente paga até mesmo numa caixinha de fósforo que a gente compra. Tem um imposto embutido ali, um imposto alto, tá? Que onera os nossos bolsos, que pesa no bolso da população e que efetivamente é o que paga o salário deles. Então nós somos patrões, eles têm que trabalhar para a gente. Se você tiver um funcionário seu dentro da sua casa que o cara não estiver executando a função correta, você vai continuar pagando o salário para o cara fazer a coisa errada? Não, você demite, né? A gente não tem um mecanismo de demissão muito delineado, né? Cada 4 anos. Né? Exatamente, mas a cada 4 anos você pode fazer as demissões que você acha que são pertinentes. Eu acho muito pertinente, por acaso, pegando a tua palavra aqui, o que você está dizendo, porque política no Brasil está virando time de futebol, está virando torcida de futebol. Exato. E é muito salutar você apoiar ou você não apoiar um governo, tudo bem. Não vai torcer contra, mas você apoia. Agora, dar carta branca é um negócio muito complicado. Você dá carta branca, você passa um cheque em branco, deixa a pessoa fazer o que ela quer. E não é assim. Mesmo que você vote na pessoa, mesmo que você confie nela e apoie, tem que cobrar de todo mundo. Não é você... Porque, de repente, você não gosta de quem está exagerando na crítica, você vai cair para o outro lado. Não é bem assim. Quer dizer, dar carta branca é um negócio muito complexo. Porque todo político ele tem que ser cobrado. Todo político tem que ser fiscalizado. O tempo todo. Você pode confiar, pode apoiar, mas não pode deixar de fiscalizar, não pode deixar de cobrar, não pode deixar de vigiar. Não dá para você misturar as coisas. Isso não é torcida de futebol, gente. Né? Isso você pode ser entusiasta da pessoa, mas não pode deixar de fiscalizar, não pode fechar os olhos para qualquer coisa que aconteça. Isso não pode acontecer. Nem o oposto. Nem o oposto de você também criticar tudo, mesmo que seja bom ou não. Exato, exatamente. Quer dizer, a gente não pode, isso não é futebol, isso é o destino dos nossos filhos. Né? O foco é a população. Né? Você tem 21 vereadores
em Nova Friburgo. Não é possível que só 5 vejam o que está acontecendo no Raul Sertã, só 5 vejam o que acontece com a educação, só 5 vejam o que está acontecendo a nível de infraestrutura, serviços concedidos. É assim, porque os outros não estão vendo isso, ou entendem que a situação está boa, está bacana, está legal, é isso mesmo que tem que acontecer, o prefeito está no caminho certo. Esse prefeito, o prefeito passado, o anterior... A população precisa votar melhor, Paulo, porque não dá para você ter uma Câmara com tantas pessoas dispostas a se vender. Eu falo, nesse momento, nossa Câmara de Nova Friburgo tem muita gente, uma maioria disposta a se vender. Então, o que a gente teve ao longo desses últimos 3 anos foi um plenário vendido, com exceções. Houve exceções importantes, mas um plenário vendido. Então, são pessoas que não têm muita vergonha. E agora, nesse momento, né, na reta final, começam a querer parecer que são independentes e tudo mais, mas que empregaram dezenas de pessoas. Então, é muito complicado. Você é uma pessoa muito politizada, como está todo mundo tendo a oportunidade de ver. É inevitável uma pessoa que faz o trabalho que você fez no sanatório, que faz o trabalho que você fez no Raul Sertã. Evidentemente, existe uma pressão, uma expectativa de que você, em algum momento, se envolva com política, porque as pessoas têm confiança no seu caráter, e você deu motivos para isso. Eu tenho ouvido, naturalmente, seu nome a esse respeito, como possível candidato pré-candidato a vereador. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você sabendo, porque você sabe muito bem como funcionam essas coisas. E eu entendo que pessoas francas e pessoas de boa formação, de formação sólida, de caráter, a gente não precisa concordar em tudo. Em algum momento na vida, sentem esse tipo de cobrança própria de se envolverem. Você está passando por isso, não está? Enfim, tem fundamento isso? Márcio, já há algum tempo, cara, já há algum tempo que... Eu acho que desde que eu saí do Raul Sertã, eu venho pensando efetivamente nessas propostas. Eu confesso a você que eu tenho aquela clássica figura do diabinho e do anjinho, um em cada ombro, soprando no ouvido, né? No meu caso, o diabinho seria o cara que fala, pô, não vai não, pensa em você, pô, mas tem o anjozinho aqui falando, pô, cara, você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a vida ela foi tão boa para mim, e foi. Eu me considero um afortunado, que se eu não pelo menos tentar, cara, eu não vou me sentir completo. Eu acho que pode ser até assim, eu vou tentar, não conseguir e pronto, tentei. É se colocar à disposição, na verdade. Né? Exatamente. Eu acho que é a minha obrigação para retribuir, cara, para retribuir de alguma forma o tudo que a vida me deu. E assim, sendo em Nova Friburgo, para mim muito melhor, porque é uma cidade muito querida para mim, muito querida. Eu não sou friburguense, mas sou cidadão friburguense, tive a oportunidade de receber o título de cidadão friburguense, foi um dos momentos mais honrados da minha vida. Tanto que, para você ter ideia, eu quis associar 2 situações. Eu era já militar da reserva, eu pedi autorização ao alto comando da Marinha para poder usar a minha farda no dia em que eu recebesse o título de cidadão friburguense, para poder usar, para poder unir 2 paixões minhas, Nova Friburgo e a Marinha. Até porque você já é da reserva e continua aqui, né? Foi uma opção sua ficar na cidade, né? Exato. O teu comprometimento com a cidade, acho que todo mundo conhece você. Hoje não te vejo saindo de Friburgo tão cedo. De forma Mas eu acho assim, importante você ter noção, porque a gente vive um momento realmente muito complicado. A política em Friburgo está... Nunca imaginei que fosse ver algo como eu estou vendo, sabe? Eu não tenho confiança nenhuma no Palácio Barão de Nova Friburgo nesse momento. Eu falei isso para o prefeito, eu estou falando porque eu falei para ele. Falei, a única coisa que eu queria era poder confiar nas suas boas intenções e eu não confio. Eu falei isso para o prefeito dentro do gabinete dele. Nunca quis cargo, nunca aceitei nada das coisas que me ofereceram, entendeu? A única coisa que eu espero é poder confiar, e eu não confio. Isso é triste. É triste demais eu não confiar no prefeito da minha cidade e não confiar na maior parte dos vereadores da minha cidade. São pessoas que eu não confio. Não confio no caráter deles, são pessoas que eu não durmo tranquilo, sabendo que não vão fazer nada se surgir oportunidade, entendeu? Isso é muito triste, você não confiar. Era a única coisa que eu esperava deles, e é por isso que eu critico porque eu posso, Paulo. Porque ninguém vai achar nada de errado na minha vida, sabe? Ninguém vai achar. Eu critico porque posso. Eu realmente dou o exemplo, faço minha parte. Então eu fico, sabe, é triste, cara. É triste você não poder confiar nas pessoas. E você eu confio, entendeu? Você e outras pessoas. O friburguense precisa votar na próxima eleição olhando os grupos, olhando quem está nos grupos direito.
e parar de votar conforme necessidade de, se eu votar nessa pessoa, eu vou ganhar tal coisa. A cidade está indo para o buraco por causa desse tipo de coisa. Porque é injustificável a gente ter a Câmara que a gente tem. Injustificável. Tem gente ali que tinha que estar presa. Esse agradozinho que ele recebe ali no momento da eleição, né, que a pessoa, o fulano vai fazer tal coisa para mim. Ele depois, a população tem que entender que isso aí ele se multiplica depois em péssimos serviços de saúde, péssimos serviços de educação, numa estrutura terrível. Vai padecer 4 anos, cara. Pois é, exato, em transporte público de péssima qualidade, entendeu? Então, assim, efetivamente, eu acho que tem que haver uma renovação, tem que haver, e eu, mais uma vez, eu não tenho a preocupação de entrar numa situação dessa, porque eu sou abusado. Eu pretendo, sim, me envolver, sou pré-candidato, sim, tá? Vereador. Sou pré-candidato a vereador. E você tem não sei nem se eu posso falar isso. Sim, pode, pré-candidatura não tem problema. Mas você já tem algum grupo em mente? Já tem algum... Cara, por enquanto eu preferia... Foram vários convites. Por enquanto eu preferia manter isso aí tudo bem, de forma eu reservada. só perguntei mesmo porque, na verdade, eu não estou aqui te promovendo. É inevitável conversar com você diante de tudo que você fez nos últimos anos na Nova Friburgo e da cobrança que eu sei que você sofre, dos convites que chegam a mim, que eu sei que você está... Eu não podia deixar de perguntar isso porque acho que é um desdobramento natural. Na fase que você está, depois de ter feito a carreira na Marinha e de ter feito o aprendizado todo que você teve no Raul Sertã, que aquilo ali é um microcosmos da cidade, né? Aquilo ali Você conhece a cidade toda ali dentro. É administrar a cidade de Nova Friburgo em termos de saúde, cara, porque tudo corre para ali, né? Ali e os outros municípios ao redor, né? Então tem muita coisa a ser feita. Eu acho que se Deus me der mais essa bênção aí, o que eu posso prometer para a população é ética e trabalho. É o que eu posso prometer para a população. Não prometo nada além disso aí. Nesse momento você está gerindo o hotel do sanatório, né? A Casa do Velho Marinheiro, né? A gente não chama de hotel, né? A gente chama de áreas. É a área recreativa, esportiva e social. É tratado como hotel, mas é uma área recreativa que atende lá aos militares, né? É exclusivo de militares ou a população também pode se hospedar ali? Convidados por militares podem sim. Tem que ter esse convite, né? Isso. E para conhecer o Raul Sertã, para conhecer o sanatório, como é que o pessoal procede? Quem eles devem procurar para poder fazer uma visita? Olha só, se forem grupos, é só a gente entrar em contato com o pessoal do Raul Sertã e que eles... Sanatório. Do sanatório, que a gente vai, que eu acho que te contaminei. A direção lá, ela não vai se opor a abrir os portões, porque é um lugar muito bonito, é um lugar maravilhoso. Faltou alguma coisa, Paulo? Sempre falta, né, cara? Mas a gente agradece aí de coração pela oportunidade que você está me dando aí. Se deixar, se a gente conversar, você... Exato, eu acho que... Se a gente falar de Raul Sertã, dá para falar vários programas. Então, eu preciso de pelo menos uns 50 programas aí para poder falar tudo. Não, mas eu acho importante contar a sua história. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Os bons exemplos a gente tem que mostrar, sabe? A cidade tem muita coisa boa, Paulo. A cidade não está sendo representada pelos políticos atualmente, sabe? Nossa cidade tem muita gente boa, muita coisa boa, e os bons exemplos têm que ser mostrados. Eu faço questão disso, é um privilégio que eu tenho, que eu tiro desse trabalho, é justamente a oportunidade de poder mostrar coisas boas. Eu sou um grande admirador pelo que você fez por aquelas crianças, e acho que vai fazer muita diferença. Acho que essas crianças estão crescendo, e a gente vai ter bons cidadãos aí que foram parcialmente, né, formados ali dentro do Sanatório Naval. Fiquei muito feliz de saber que o projeto continua e espero que ele volte a crescer. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu te agradeço muito por ter vindo aqui. Espero que o pessoal de casa tenha gostado, tanto quanto eu, de conhecer um pouco mais a história do Dr. Paulo Coelho. E a gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá.